Boa noite, minha gente! Estamos aqui na sexta-feira, finalzinho de semana. Essa aqui foi uma semana muito especial aqui pra gente, sobre saúde mental, que o Identidade preparou especialmente para você, que já está aqui ligadinho com a gente, viu? É muito bom ter a sua companhia, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. E olha só que legal, se você perdeu ou quer reassistir um dos nossos programas, fique tranquilo, basta correr lá no YouTube da Rede Novo Tempo ou na nossa plataforma no ntplay.com. Os endereços vão aparecer aí na sua tela. Você pode aproveitar para deixar o seu comentário lá nas nossas redes sociais, dizer o que achou das histórias, das conversas que mostramos aqui. Hoje a gente vai receber uma mãe que teve que enfrentar o suicídio de uma das filhas. A partir desta história, a gente vai falar sobre o suicídio e o luto materno. Um momento difícil, né? A gente vai ter também um psicólogo para trazer orientações de saúde mental, então o programa está muito interessante, você não pode perder. A gente vai fazer aquela pausa bem rapidinha e já já eu volto. Fica por aqui que a convidada já já está aqui com a gente. Estamos de volta e vamos lá para a nossa conversa. Leila Lopes, brasileira, atriz, jornalista, apresentadora de TV, falecida em 3 de dezembro de 2009. Robbie McLaurin Williams, ator, comediante norte-americano, protagonista de vários filmes, falecido em agosto de 2014. Anthony Bourdain, também norte-americano, famoso chefe de cozinha, detentor de um patrimônio de 62 milhões de reais, falecido em 8 de junho de 2018. Ana Paula Gonçalves, brasileira, 18 anos, estudante, irmã entre 6 filhos, falecida em 16 de abril de 1998. O denominador comum de todas essas histórias é o motivo da morte. Todas foram por suicídio. E eles são apenas 4 entre os milhares de casos de suicídio ao redor do mundo. Aqui no Brasil, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, ocorreram 112.230 mortes por suicídio, com um aumento de 43% no número anual de mortes. Os dados se referem aos anos de 2010 e 2019. No mundo, 1 a cada 100 mortes ocorrem por suicídio. A informação é da Organização Mundial da Saúde. É mais comum do que se imagina. Ângela Gonçalves sequer poderia imaginar que isso aconteceria com a sua segunda filha, Ana Paula, quando ela tinha apenas 18 anos. Ela saiu de casa como num dia qualquer, seguiu para a escola, só para avisar que não poderia fazer uma prova. Daquele dia, quando recebeu a notícia, custou acreditar, né, dona Ângela? Não era possível que ela tivesse feito isso. Infelizmente, era uma realidade. A dor de perder um filho e inverter o ciclo natural da vida é simplesmente dilacerante. Hoje, a dona Ângela está aqui para compartilhar um pouco de como foi enfrentar o suicídio da filha e o luto materno. Um assunto muito delicado. Tenho certeza que são memórias que a gente até não quer revisitar, né, dona Ângela? Verdade. Mas eu te agradeço pela sua coragem, por você estar compartilhando um pouquinho dessa história, para que a gente consiga conscientizar outras pessoas e fazer com que esses números de casos de suicídio diminuam cada vez mais, né? Através da prevenção, da conscientização, do amor, da cura. Muito obrigada, uma boa noite para a senhora, viu? Nada, boa noite. E aí, fez boa viagem? Chegou direitinho aqui a São Paulo? Foi uma viagem tranquila, dormi bastante no caminho, cheguei na hora exata, graças a Deus. Graças a Deus. E já estou aqui. A casa da senhora sempre foi cheia, né, dona Ângela? 6 filhos, todo mundo ali junto, unido. A gente que é filha, às vezes pergunta assim, comenta para os pais, né? Ah, você gosta mais do fulano, você não gosta tanto de mim. O outro irmã diz que nós somos os preferidos. Eu sou a caçula de 3. Aí lá em casa todo mundo diz que a caçula é a preferida e eu costumo dizer que é a minha irmã mais velha. E aí, mas a ausência de um filho é insubstituível, né? Não tem como você sentir mais ou menos. Tem comparação, né? Você gosta de todos, cada filho tem um amor especial, mas você pode ter mais 6, que o lugar daquela é diferente. E aí, no dia 16 de abril de 98, você recebeu uma notícia que foi da morte da sua filha. A sua outra filha falou para você, olha, a Ana Paula, mãe, morreu.
A senhora custou até acreditar, né? Qual é a memória que a senhora tem desse dia? É porque esse dia estava um dia tranquilo, um dia normal. Porque eu tinha acabado de chegar do hospital, tinha feito uma cirurgia e a vida saía tranquila. Ela tinha buscado a irmãzinha na escola. Uhum. E por volta de 6h30, 7h da noite, ia para a aula, não foi. E pediu que eu havia avisar na escola, então parecia ser tudo normal. Mas aí quando eu soube a notícia, a Sônia me disse: mãe, o povo está falando que a Ana Paula morreu. Falei: minha filha, não fala isso nem de brincadeira, isso é coisa que não se brinca. Não se brinca, porque quando ela chegar aqui eu vou fazer um corretivo. Não pode isso, eu tenho pânico da morte. Uhum. Eu não acreditei de verdade, eu não pude acreditar. E já tinha algumas pessoas lá em casa, mas eu não acreditava. E quando foi que a ficha de fato caiu? O vizinho chegou chamando meu marido que ela tinha tido um acidente. Aí começou a cair a ficha. Mas eu achei que era apenas um acidente. Aí meu cunhado chega em casa e fala: Ângela, a Ana Paula morreu. Nesse momento eu não podia dizer que era mentira, porque é uma pessoa de responsabilidade me falando aquela história. Mas eu simplesmente abaixei a cabeça um pouco e falei: Deus, e agora? O que vai ser da minha vida, meu Deus? Como é que vai ser? Eu tenho pânico da morte, tenho pânico de saber que enterra uma pessoa e eu vou enterrar minha filha, eu não vou dar conta. Isso não é comigo, meu Deus. Mas no momento não saiu uma lágrima, não chorei, não falei alto. Eu conversei com Deus baixo, com Ele, que eu não sabia o que fazer naquele momento. E aí muita gente até me disse: meu cunhado, você não vai chorar, você não vai gritar. Mas no fundo da alma tinha muito mais grito do que mostrando por fora. E aí eu fiquei esperando, espero. E o corpo não apareceu e não tinha como velar e não tinha nada. E as crianças pequenas. Cheguei lá no velório, não tinha nada lá no velório. Mas o rapaz me disse: ó, ela deve velar amanhã, porque ainda tem que fazer alguns processos. O perito não se encontra na cidade. E até então a gente não sabia nem como é que fazia. Voltei para casa, a gente voltou com algumas pessoas, passou a noite em claro. No outro dia de manhã eu não tinha muitas condições, porque eu tinha feito cirurgia. E aí a gente foi. O velório, chega lá, foi que eu vi ela pessoalmente, assim, deitada, com a roupa que saiu de casa. Aparentemente não tinha nada. Parecia que tinha quebrado uma perna. De todas as coisas que você passa nesse mundo, de todas as perdas, de todas as mortes, de todas as tragédias, eu posso te dizer que essa é a pior tragédia que o ser humano pode receber. Sim, imagino. Você passa por doença, por lutas, por dificuldade, mas perder um filho no auge da vida, com 18 anos de idade, eu me achava a filha mais bonita que eu tinha. Não desfazendo os outros, mas quando eu chegava nos lugares: de quem é essa moça, Ângela? Minha. Onde você arrumou uma moça bonita desse jeito? Ela parecia um pouquinho assim com a Heloíse, mais alta, mais forte. Nós todos baixinhos, pequenos, mas muito bonita, sabe? E aí, naquele dia eu pensei que não tinha mais razão de eu viver, não. Daquele dia em diante a gente foi pro velório, meio-dia, às 5 horas da tarde. Quando voltamos para casa, não sabia o que fazer dentro de casa. Juntou todo mundo dentro de um quarto. E alguns amigos que abraçou a gente com muito carinho, sabe? Porque nesse momento, se a gente não tiver carinho, não tiver um abraço, a gente não vive. É verdade. Fica ainda mais difícil, né, dona Ângela? Fica muito mais difícil. Dona Ângela, é uma pergunta difícil de se fazer, mas a senhora tinha notado algum sinal na Ana Paula? Traços de tristeza, ansiedade, alguma diferença no comportamento dela? Você sentiu a família? Alguém percebeu alguma coisa? A casa cheia de filhos, a minha vida era 3. Magela, Ana Paula e Sônia. Até 10 anos. Então a vida era para eles. A gente ia em todas as festas da cidade, todos os lugares, eu vivia para eles. De repente apareceu Fernanda. Depois de Fernanda apareceu Renato e Jaqueline, gêmeas. A casa encheu de crianças. Aí a atenção acabou sendo Adultos, dividida. né?
e criança também. E a atenção passou para as gêmeas. Bonitas, pequenas. E você vai andar com 2 meninas, o povo acha assim... E quer saber quem comeu, quem bebeu, quem dormiu primeiro, quem fez isso, quem fez aquilo. Se você tiver um filho pequeno, um filho grande, por favor, dê comida ao seu filho pequeno, mas preste atenção no seu filho mais velho. Esse adolescente precisa de colo. E muitas vezes você não dá o colo, porque você acha que ele se vira só. E está precisando de colo. Então eu falo com você o seguinte, uma simples dor de cabeça, rejeição do irmão, não gostar da casa que mora, não gostar do bairro que mora. Ela nunca disse para mim assim, eu quero morrer. Eu vou morrer, que a vida é ruim. Mas eu queria ir embora para nunca mais voltar. Eu imaginava o seguinte, queria ir embora para o exterior. Às vezes naquele tempo era há 24 anos, eu não cheguei a contar os dias. Mas você conta todo ano e todo dia 16 é como se fosse ontem. Porque você perde parte da sua vida. E aí eu tinha muita vontade de morrer, Luiz. Não tinha mais vontade de viver. Porque minha vida acabou ali. E nisso eu conheci a irmã da igreja, Aparecida, que ela disse para mim assim, Ângela, não adianta você morrer, não vai encontrar sua filha. Quando a gente morre, um vai para um lugar, outro vai para o outro. Então você fica na terra ali, não passa dali. Então você não vai encontrar com sua filha, você não vai para onde ela está. Você não tinha o total conhecimento sobre a palavra de Deus, Não. sobre o que a Bíblia fala sobre a morte. Não. A gente, inclusive, vai ter que dar aqui aquela pausazinha, fazer um breve intervalo. Inclusive, é tempo para você refletir em todas as frases aqui que a dona Ângela compartilhou com a gente, frases fortes, né, dona Ângela? A gente vai voltar do breve intervalo, é bem rapidinho. Você, inclusive, pode convidar outras pessoas para estar aqui com a gente. No próximo bloco, a gente também vai ter um especialista aqui que também vai nos dar dicas de como lidar com essa situação do suicídio. Eu espero você. A Identidade não acabou não, viu? Já já a gente volta e eu espero a sua companhia. Estamos de volta. Hoje a gente tem a alegria de trazer aqui no Identidade Geral a dona Ângela Gonçalves. O assunto não é fácil, né, dona Ângela, de falar. Eu confesso que está sendo a entrevista difícil para mim, porque eu fico imaginando a dor de uma mãe de perder uma filha tão jovem, da forma como foi. A senhora falou palavras bem fortes aqui no bloco anterior e eu me solidarizo à sua dor, viu, dona Ângela? Você falou aí no final do último bloco que são 24 anos, mas que todo dia 16 é como se fosse ontem. E eu não consigo sentir a sua dor, mas consigo imaginar, e sou solidária a isso, respeito tudo que a senhora está falando aqui com a gente. E mais uma vez te agradeço por você ter ter a coragem de revisitar essas memórias com o intuito de ajudar outras pessoas também. Antes da gente retomar aqui a nossa conversa, tem uma outra pessoa que vai papear aqui com a gente, é o Dr. Marcos, e ele vai nos ajudar, ele é psicólogo e vai nos ajudar a identificar aqui alguns pontos, né, para a gente tentar prevenir essa questão do suicídio. Às vezes é até difícil, né, Marcos? Tem prevenção do suicídio, porque tem vezes que as pessoas não dão o menor sinal, tem vezes que os sinais não são nem associáveis à questão do suicídio. Como lidar com essa situação e como prevenir essa questão do suicídio? O Ministério da Saúde fez uma pesquisa, cerca de 24% de aumento entre suicídio de adolescentes de 10 a 19 anos. Isso com média ali nos anos de 2006 a 2015. Ou seja, falar sobre o suicídio, prevenir em relação ao suicídio, é uma das principais ferramentas para a gente poder combater. Em relação as causas, os estudos eles nos mostram que entre 90% e 95% das causas de suicídio estão relacionadas a um transtorno mental. E aí que encabeça essa lista é a depressão, depois vem o transtorno bipolar, esquizofrenia, abuso de álcool e drogas, transtorno de personalidade, especificamente o transtorno de personalidade borderline. E a gente também tem outros fatores de risco também, sociais, como separação em relacionamentos, como desemprego. A gente tem fatores comportamentais também, como baixa tolerância à frustração, comportamentos impulsivos. Mas a gente também tem outros também, como doenças crônicas. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é um comportamento suicida.
ele é dividido em 3 partes, né? A ideação suicida, que é o pensamento de suicídio, a tentativa e o suicídio em si. Então, a gente precisa ficar bem atento a algum desses comportamentos. Muitas das vezes a pessoa ela verbaliza esses pensamentos, né? Dizendo, estou cansado dessa vida, eu queria dar fim nessa vida, eu queria sumir. Então, esses tipos de palavras já expressam algum tipo de pensamento em relação à finitude de vida. E aí a gente precisa ficar notando alguns comportamentos como tristeza profunda, alguns comportamentos também de isolamento, se essa tristeza, esse choro tem comparecido diariamente. A gente também precisa ficar atento às atividades que a pessoa anteriormente costumava ter prazer e hoje não tem mais prazer. Então é importante a gente ficar atento. E assim, precisamos conversar. A gente precisa conversar, perguntar, para que a pessoa possa expressar os seus pensamentos e, através dessa conversa, a gente consegue identificar alguns pontos, lembrando e levando em consideração também esses tipos de comportamento. E se você tiver também a oportunidade de encaminhar para um profissional da área da saúde mental, psiquiatra, um psicólogo, são ferramentas que são de grande importância, porque um profissional dessa área, ele tem algumas ferramentas que são mais adequadas para poder lidar com esse tipo de situação. Às vezes, até falar. A gente costuma dizer dentro da psicologia que já o falar já é terapêutico. Verdade. Marcos, muito obrigada, viu, pelas suas orientações, por você ter esclarecido aí e ter colocado luz a esse tema, que a gente às vezes tem um tabu, que às vezes a gente não quer comentar, mas que é necessário a gente falar para que a gente consiga dar qualidade de vida às pessoas, para que a gente consiga salvar vidas, inclusive. Muito obrigada, viu, uma boa noite para você. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, Luísa. Boa noite. E dona Ângela, ouvindo o Marcos falar sobre esses sintomas, essas frases, né? A senhora estava comentando que a Ana Paula sempre falava que iria embora, estou cansada, estou insatisfeita, então acabava dando esse tipo de sinal. Mas a gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente, né? Mas eu queria te dizer que não tem como a gente mensurar, né? Que a gente não tem o controle de tudo sobre as nossas mãos. E eu tenho certeza que a senhora deu o seu melhor e entregou o seu melhor para que seus filhos fossem felizes, realizados. Então, que na medida do possível a senhora sinta a paz, né? De que não foi culpa sua, a senhora fez o que pôde. Hoje eu sinto em paz, porque depois que eu conheci Jesus, né? Eu passei a pedir perdão para Ele. Falou, Senhor, aí depois que eu fiquei sabendo da morte, como eu comentei com você, quem morreu não tem mais o que pedir perdão, não precisa celebrar uma missa, não precisa fazer um culto. Então eu já sei que já está no esquecimento. Então, Amém. Deus, se eu falhei contra minha filha, o Senhor me perdoa, porque ela não tem mais o que pedir perdão. Eu ainda posso pedir perdão ainda, se o Senhor possa me perdoar. E foi 4 anos, minha filha, pedindo perdão para Deus, todos os dias, todos os momentos da minha vida. Foi que eu fui sentir a vontade de viver, a vontade de seguir a vida, a vontade de trabalhar em prol das pessoas. Eu costumo trabalhar para mim ganhar meu dinheiro e trabalho voluntariamente. Eu já trabalhei no centro de convivência, que é tratamento, né? A essas pessoas. Ouvindo pessoas que estão precisando. Ajudando pessoas. Já vi histórias assim maravilhosas, que a gente sabe que da gente foi pequena em vista daquelas pessoas. E hoje eu trabalho voluntário no Clube de Desbravadores, que é um dos melhores momentos da minha vida. Então isso dá para me suprir. Eu sou muito grata a Deus por isso. E eu quero dizer para você, gente, presta atenção nos seus jovens. Sim. Presta atenção nos seus adolescentes. Na minha cidade, depois da minha filha, eu não sei contar quantas pessoas já morreram de suicídio. Olha só. E uma coisa que a senhora falou que também me impressiona é o poder da oração, né? Às vezes a senhora precisou passar por uma jornada de 4 anos para finalmente sentir essa paz do perdão de Deus na vida da senhora. Com certeza. Cada um tem a sua trajetória na oração, mas em resumo e como denominador comum de todas essas histórias é que Deus de fato nos ouve. Ele pode dizer naquela hora sim, pode dizer não, pode dizer espere,
mas Ele nunca deixa de inclinar o ouvido dele para escutar as nossas orações, né, Dona Ângela? Tem que orar. E a gente, inclusive, tem aqui um guia de estudo que é bem recente, inclusive. Deus me ouve? É uma pergunta, né? E aí? Porque geralmente a gente se pergunta, né? Poxa, será que Deus está me ouvindo? Ou será que tem uma barreira aqui no teto que não está deixando a minha oração subir? E você vai encontrar essa resposta nesse guia de estudo aqui. A gente tem vivido momentos em que a gente precisa clamar cada vez mais. A gente tem vivido momentos cada vez mais próximos do final do tempo. E a oração precisa ser uma rotina em nossa vida para que a gente sinta a presença do Espírito Santo de Deus e para que o Senhor nos oriente na nossa jornada. Mas sempre tem essa pergunta, né? E aí, Deus me ouve? Para você ter a resposta para essa sua pergunta, peça já aqui o seu guia. A Dona Ângela teve a resposta da oração dela depois de 4 anos. Eu já tive respostas em minhas orações também que levaram anos, outras que foram rápidas, mas para que a gente consiga ter a paz que excede todo entendimento, nesse momento em que a gente está ali lutando com Deus, a gente precisa se municiar de conhecimento. E à luz da palavra de Deus, você vai entender sobre como Ele escuta a sua oração. Mas o que eu quero te dizer de resumo aqui é que Ele te ouve sim, Ele está sempre atento à voz da sua súplica, porque o guarda de Israel não descansa, minha gente. Então, para você pedir aí o seu guia, você pode mandar uma mensagem agora mesmo para a gente. Qual é o número? É o 0 operadora 12 98244 0077. Aí você manda para a gente pelo WhatsApp, tá bom? Uma mensagem dizendo que você quer o seu guia de estudo, Deus me ouve, e aí ele vai chegar aí na sua casa gratuitamente, então você não precisa se preocupar. Poxa, Luísa, eu não tenho recursos. Fique tranquilo, vai chegar aí gratuitamente na sua casa. E a segurança, Luíse, pode também ter certeza que a segurança é garantida, porque o guia vai chegar aí pelos correios e eu tenho certeza que vai fazer grande diferença na sua vida, assim como fez na sua, né, através da oração, né, Dona Ângela? E hoje a senhora está aí ajudando outras pessoas. Eu queria te fazer uma surpresinha agora, porque eu sei que a lacuna que a Ana Paula deixou, ninguém vai poder preencher, apenas o amor de Deus. Mas eu também tenho certeza que os seus outros 5 filhos têm muito amor para te dar também, tem um abraço caloroso para te dar também. E eles mandaram um recadinho para você aqui. Vamos ver? Vai aparecer aqui na nossa tela. Admiro minha mãe, porque se ela não tivesse encontrado Jesus, ela não superava a morte da minha irmã e não seria o ser humano que ela é hoje. O que eu admiro na minha mãe é que ela é uma pessoa forte, ela é uma heroína, uma pessoa heroína de tudo que ela passou e ela está aí firme até hoje. E é uma pessoa de muita fé. Bom, o que dizer da mamãe, né? Para mim, um exemplo de força e coragem. Uma mãe amiga e verdadeira companheira. Beijo para você, minha querida. Bom, o que eu admiro da mamãe é que ela sempre teve um papel de líder muito grande. Ela sempre administrou muito bem a sua presença e os poucos recursos que nós tínhamos, sempre sendo uma mulher fiel e nunca deixando faltar nada no nosso lar. Mamãe tem muitas qualidades e muita coisa que eu admiro, mas o que se destaca é o amor e a bondade que ela tem pelas pessoas. Ela tem um amor genuíno, ela se importa de verdade e você percebe que é algo que vem de dentro, é do coração. Vem de Deus. Então, mãe, obrigada por amar e ser tão generosa e empática pelas pessoas. Te amo. Um beijo. Você também. Ah, que lindo! E eu posso te dizer uma coisa, sem Deus é impossível. Sabe por quê? Eu conheço muitas mães que perderam a vida porque não aguentou ficar sem os seus filhos. E não foi morte de suicídio, foi outro tipo de morte, mas é doído tão forte que se a pessoa não apegar em Deus, não consegue viver. Verdade. E se vive, não vive bem. E essa paz só vem de Jesus Cristo. Eu sou muito grata a Deus de ter conhecido esse Jesus. Esse Deus que realmente é de verdade. Você não está vendo, mas você está sentindo no seu coração. E eu sou muito grata a Ele porque o que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, não tem como agradecer. Só buscando todos os dias, sendo fiel, como ela diz, descansar em Deus. Dona Ângela, muito obrigada. A gente teria, eu ficaria a noite, eu ficaria a noite toda, a empolgação é tão grande que eu quase que estou virando a poltrona aqui, minha gente, mas é porque eu estou com vontade de lhe abraçar. Dona Ângela, a senhora é muito fofa, meu Deus. Obrigada pela sua garra, obrigada por estar aqui comigo, viu? Que Deus continue te dando forças para que você continue sendo esse canal de fluir na vida de outras pessoas, ajudando nessa luta
tão grandiosa a favor da vida. Minha gente, aquele cheiro especial, um ótimo sábado para vocês, que vocês se sintam aí aconchegados e abraçados pela identidade geral e até a semana que vem. Um cheiro!